Meus queridos amigos, queridos irmãos do canal A Espada da Justiça, muito bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, trazendo um pouco daquilo que Deus tocou, no meu coração para hoje. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É o botãozinho aí que fica abaixo à direita aqui, ó, da sua tela, inscrever-se, depois ative ali as notificações, que sempre que tiver o vídeo novo vai chegar para você, né? Compartilha com o máximo de pessoas aí, porque eu creio que essa é a nossa missão. Eu creio no poder do Evangelho, poder de transformar, o poder de restaurar, e também que a missão é nossa de propagar, de levar esse Evangelho. Deus não vai usar anjos, Deus já usou, homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras, e hoje a missão é nossa, de levar o Evangelho a todas as pessoas. E muitas vezes você é impossibilitado de estar falando, de estar levando, mas você, através de um ato simples de compartilhar a palavra, você pode sim estar afetando, estar transformando vidas. Amém? Então, muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para todos aí que me assistem, que irão assistir esse vídeo. Jesus está no barco? Jesus está no seu barco? Entenda o barco aqui como a sua casa, como a sua vida, como a sua família. Jesus está presente? Ele está dentro do barco? Você está enfrentando alguma aflição, alguma tempestade neste momento? Vocês que acompanham aqui as mensagens, eu sei que tem aqui amigos, familiares, irmãos que estão sempre presentes e assistem todas, Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Mas vocês têm percebido que a gente tem sempre batido, nessa tecla. Nós falamos aqui sobre a porta estreita, nós falamos aqui sobre a rocha, a casa edificada sobre a rocha, nós falamos sobre a soberania de Deus, porque a gente tem vivido tempos muito difíceis, não é verdade? E eu creio que muitos aqui que me assistem estejam enfrentando, assim como eu, como a minha esposa, estamos enfrentando diariamente provações, dificuldades, tempestades. Eu creio que muitos estejam também nesse momento que a gente vive, nesse momento de pandemia e dificuldades diversas. Que eu tenho uma coisa para falar para você, desculpe, para todos que me assistem sem exceção. Você vai enfrentar adversidades. Você vai enfrentar provas, aflições, tempestades. Tenha certeza disso. Principalmente se você for um cristão. Se você buscar os ensinamentos de Cristo, se você buscar viver uma vida que agrade a Deus, você vai enfrentar provas. Pode ter certeza. O Senhor Jesus nos disse lá no Evangelho dele, segundo João, em João 16:33, que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então o próprio Senhor Jesus nos garante que nós teremos aflições enquanto estivermos neste mundo. Porém, ele garante paz nele, no Senhor Jesus. Então, o nosso texto de hoje, ele está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 4, verso 35 a 41. Então me acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia, no seu celular,
a palavra de Deus. Marcos 4, 35 a 41. E disse-lhes aquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar. Então Jesus, após ali ensinar, né, aquelas multidões que o acompanhavam, ele chama os discípulos para dessa vez junto. Numa outra passagem que muitos confundem, que o Senhor Jesus caminha sobre as águas, os discípulos vão sozinhos e Jesus os encontra. Aqui ele está junto com eles e chama para passar para o outro lado do mar. Verso 36. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, aqueles que queriam estar juntos com o Senhor Jesus e foram em outros barcos menores ali acompanhando. E levantou-se grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco de tal maneira que já se enchia de água. Meus amigos, vocês sabem, eu sou militar, né, do Exército Brasileiro, e eu tive a oportunidade de morar por 2 anos no Pantanal, na cidade de Corumbá, e nesses 2 anos eu tive a oportunidade de presenciar isso aqui. Haviam baías, né, que muitas das vezes eram a redondeza, eram morros, e quando vinham ali o vento, né, forte, aquela baía que era pura paz, né, começava a criar onda tão forte que batiam naquelas embarcações ali pequenas, né, e viravam. Por muitas vezes a gente tinha que terminar ali, acabar a atividade por questão de segurança, que as embarcações viravam na água ali. E era feio, eu presenciei isso aqui na época. A palavra de Deus é bom a gente sempre tentar se colocar ali na cena para tentar visualizar, sentir, perceber o que estava acontecendo. Então eu imagino como foi feia essa cena aqui, né? Então estava a ponto de virar os barcos, estava já enchendo de água ali. Verso 38. Ele, o Senhor Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Aqui é uma das passagens que provam, que muitos refutam, da humanidade, né? O Senhor Jesus 100% homem. O Senhor Jesus, pela união hipostática de Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Aqui é um dos textos que provam. O Senhor Jesus dormia, ele comia, ele ficava cansado, ele chorou lá quando seu amigo Lázaro morre. Então, porque ele era ser humano, 100% homem e 100% Deus. E ele estava exausto, né? Dali da rotina de ensino, daquela caminhada que ele vinha fazendo, e ele dormiu. Verso 39. Vamos voltar para o 38, que nós não concluímos, né? E despertaram-no dizendo, mestre, não te importas que pereçamos? Olha que interessante aqui, meus queridos. Jesus estava no barco, os discípulos, alguns pescadores, como Pedro, experientes, já tinham vivido diversas situações difíceis, mas bateu neles o sentimento de desespero diante de uma aflição. E olha o que acontece quando nós ficamos desesperados, mesmo com Jesus no barco. Falta fé, falta visão da realidade do que está acontecendo. Eles esqueceram que o Senhor Jesus havia dito no verso 35, passemos para o outro lado do barco. Ora, se Jesus disse, passemos nós,
eu e vocês para o outro lado do barco, eu pergunto para vocês o que ia acontecer. Eles iriam passar para o outro lado do barco. Então, as aflições, as tempestades, a oposição, muitas das vezes nos impede de lembrar, de nos apoderar das promessas de Deus, de ficarmos cegos diante da situação. E foi isso que aconteceu. Eles esqueceram que o Senhor Jesus havia dito: passemos para o outro lado do barco. Independente das circunstâncias, eles chegariam ao outro lado da margem. Primeiro, porque o Senhor Jesus estava no barco. Segundo, que ele havia dito: passemos para o outro lado. Agora, ao mesmo ponto que tem passemos, tem o pereçamos. Olha que contradição. Os discípulos falam: não importa que pereçamos, porque, percebam, quando eles dizem pereçamos, nós, né, o sujeito aí que está antes do pereçamos, eles incluem o Senhor Jesus. Olha que absurdo, que loucura. Eles haviam visto, haviam presenciado, vocês voltem depois aí no Evangelho de Marcos, que Jesus havia curado diversas pessoas, paralítico, leproso, havia expulsado demônios, havia vencido a tentação de Satanás, e eles ainda eles não sabiam quem era o Senhor Jesus. Eles estavam colocando o Senhor Jesus no mesmo pacote que eles, que o Senhor Jesus ia perecer, ia morrer por causa de uma tempestade no mar. Então, a gente fica um alerta, um ensinamento muito grande, né? A gente tem que ter muito cuidado diante das dificuldades, diante das tempestades, de não esquecermos quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais à frente a gente vai agora aqui relembrar quem ele é. No verso 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Lá no grego, né, a intimação do Senhor Jesus é silêncio, cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus queridos, o Senhor Jesus, aquele que está no barco, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, onde quer que seja, ele está acima das leis da física, da natureza, acima da medicina. E com uma ordem, silêncio, cala-te, toda aquela cena pavorosa se transformou em bonança. O verso 40, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles se relacionavam com ele, eles viam diariamente as suas maravilhas, mas não entendiam de fato quem ele era. E olha que nós estamos falando aqui, meus amigos, meus irmãos, olha que outro alerta importante. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de João, nós estamos falando dos discípulos de Jesus que estavam com ele, que viam tudo que ele fazia, tudo que ele falava e praticava conforme o que ele falava, e não sabiam naquela altura realmente quem ele era. E como está o nosso relacionamento com o Mestre? A gente sabe quem ele realmente é ou a gente sabe de ouvir falar? E se a gente não sabe, porque de repente você conheceu o Senhor Jesus agora, há pouco tempo, ou você vai conhecê-lo hoje e decidir se tornar um discípulo dele através desse vídeo, mas você tem a responsabilidade, a obrigação de buscá-lo,
de saber quem ele é. E para isso, existe a palavra que ele deixou para nós, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você se relaciona com ele como mestre? Você sabe quem ele é? Que ele é Jesus, Cristo? Ou seja, alguns pensam que Cristo é o sobrenome dele, né? Cristo é a missão dele, é o ungido, o escolhido. Jesus, o Cristo, o escolhido, o ungido, o Messias, Filho de Deus, Deus encarnado. Ou você o reconhece como alguém para barganha, para autoajuda, alguém que você procura só quando você precisa? Ou como fast food, que você pede e quer receber imediatamente? Porque é o que nós temos visto em muitos lugares, com muitas pessoas. É assim que você se relaciona com o Senhor Jesus, ou você o ama? Porque na palavra de Deus, em João 14, 21, diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então, se a gente ama o Senhor Jesus, a gente guarda os mandamentos, e se a gente guarda os mandamentos, a gente conhece, reconhece quem ele realmente é. Então eu pergunto mais uma vez, nós sabemos quem ele é? E 3 conclusões aqui desse bate-papo nosso. Se Jesus está no barco, ele não afunda, né? Parece aquelas frases de efeito, mas não é. Se Jesus está no seu barco, se apodere disso nesse dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, ele não vai afundar. Agora, isto não impede que venham as tempestades e virão as aflições, as oposições, diferente do que estão falando por aí. As tempestades virão. Elas vieram para os discípulos, antes dos discípulos, vieram lá para os profetas, para todos os homens e mulheres de Deus, vieram para os que nos antecederam, agora nos últimos séculos, da Reforma Protestante e por aí vai. Elas vêm para mim. Então, este que vos fala, não é porque eu sou digamos assim, um líder cristão, que ela não vem para mim, vem diariamente para mim e para minha esposa, podem ter certeza disso. Agora eu estou gravando esse vídeo aqui e ela está pegando pesado lá, dobrado, para que eu possa conseguir estar gravando aqui. Então fica aqui aproveito para deixar meu agradecimento, né, meu reconhecimento para minha esposa, porque senão eu não teria essa oportunidade de estar compartilhando essa palavra com vocês. E se estivermos em Jesus, podemos ter paz, conforme Filipenses 4:7, a paz que excede o entendimento. É a paz em meio à guerra, a paz em meio ao conflito, em meio à tempestade, em meio à aflição, nós podemos ter paz. Se estivermos ou seja, envolto, coberto, com Jesus, nós podemos ter paz. Que Deus abençoe a todos, a semana de todos. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que pode abençoar muitas vidas. E se inscreva no canal. E eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado pelas Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós, nossos familiares, nesta semana que se inicia. Que o Senhor possa, Santo Deus, nos tranquilizar, Pai, que se o Senhor Jesus está no nosso barco, ele permanecerá firme, ele não afundará, apesar das adversidades. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.